Aleluia, somente a Ti, Jesus, nós queremos adorar e dizer a Deus que o que temos nas nossas mãos para Te entregar, primeiro veio do Senhor. Estenda as suas mãos para cá. Pai, nós Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de sermos chamados Teus filhos. E como Teus filhos podemos chegar diante do Senhor, porque o véu do templo se rasgou quando Jesus ali na cruz pagou o preço do nosso pecado e nos reconectou com o Senhor e nos deu livre acesso, e é por meio de Jesus, o único caminho, a verdade e a vida, que nós queremos, ó Deus, nessa hora, apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está no coração das Tuas filhas, que está no meu coração, que está aqui dentro dessa caixinha, Pai. Tantos pedidos, tanto clamor, ó Deus, de coisas que só o Senhor pode fazer. Só o Senhor pode, Pai, curar as minhas mãos, para que eu não precise operar. Mas como diz a Tua palavra, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E eu creio, Deus, que agindo o Senhor, quem impedirá? Que a graça do Senhor se manifeste, seja através, ó Deus, de um milagre aqui nesta noite, seja através, ó Deus, da cirurgia que vai ser marcada. Em qualquer circunstância, eu sei que é o Senhor que está agindo, porque todo bem, toda dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, Senhor. E somente o Senhor é capaz de curar e de salvar e de restaurar. E nós cremos que a graça do Senhor e o favor do Senhor tem sido derramado sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Clamamos a Deus para que o Espírito Santo do Senhor possa ir aonde eles estão, ó Deus. Que os Teus anjos sejam enviados a guardá-los onde eles estiverem. Que a mão do Senhor esteja livrando de todo acidente, de todo perigo. Oh Deus, que eles possam ter, oh Deus, nesta hora, a certeza do amor e da bênção do Senhor. E de tudo aquilo que o Senhor tem para fazer na vida deles. Que a nossa família possa experimentar. Que nós e a nossa casa possamos servir ao Senhor. Obrigado, oh Deus, por cada recurso que tem chegado até aqui nesse altar, lá nas portas da igreja. O Senhor tem suprido, e por isso nós podemos buscar as crianças amanhã, por isso nós podemos fazer este almoço de confraternização e chamar os nossos amigos, porque o Senhor tem abençoado os Teus filhos e tem abençoado esta igreja. Obrigado, Deus. Nós cremos que tudo vem de Ti, e nas Tuas mãos nós devolvemos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria pedir vocês para sentar mais para o lado de cá, fica mais fácil de vocês verem as coisas aqui na televisão. Cuidado aí com... Hoje nós estamos filmando, porque é no Helene e no Antônio, né, que estão sempre conosco, foram passar o Dia das Mães lá em Belo Horizonte, né, e o Armin também não está podendo vir, mas nós não queremos deixar ninguém para trás, né? Nós queremos que todos alcancem o conhecimento. O Armin, você vai procurar para mim esse desenho, vai estar escrito assim, continuação, vai passando aí. Nós já vimos tudo isso aqui semana passada, né? Nós vimos quem é o Espírito Santo, nós vimos o papel dele na nossa vida, que é nos guiar, nos santificar, nos dar certeza que Deus nos ama. Nós vimos que o Espírito Santo ele nos ajuda a cumprir os propósitos de Deus na nossa vida, que o Espírito Santo ele nos capacita, nos fortalece, a nossa testemunha fiel. Nós vimos que o Espírito Santo ele tem um fruto que ele gera na nossa vida. Volta aí o anterior, água. Nós paramos nesse slide. Nós paramos nesse slide. Falava que o fruto do Espírito ele vai ser gerado na vida daquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. E eu queria colocar aqui uma ilustração. Mas você fala, não? Por quê? Vocês estão brigando por causa disso? Eu vou passar sozinho. Então, uma das duas assenta lá, para poder ver as coisas de frente, né? Pode brigar por causa de passar vídeo, não, que isso aí é uma coisa muito pouca você perder sua salvação por causa disso. Vou fazer uma ilustração aqui hoje. O Espírito Santo ele tem um papel na nossa vida que começa mesmo antes da gente receber a Jesus como nosso Senhor. O papel do Espírito Santo é o seguinte: enquanto você está lá no mundo, pecado está lá, né, à solta, e aí você com a sua
sua própria vontade, o seu próprio desejo, você vai lá e pega os pecados para você, né? Começa a mentir, ou então a pessoa tem a tendência, vai lá e bebe, fuma, né? Trai. Então o pecado que está no mundo, ele vai entrando no nosso coração quando a gente se apropria deles para nós, porque a tentação ela pode estar lá e eu posso dizer não. Então dentro do mundo nós sempre vamos ter tentações. A minha taça foi quebrada. Eu vou te perguntar. Não estava quebrada. Na transporte ela quebrou. Nós temos com a nossa mão, com a nosso querer, nós nos apropriamos às vezes de coisas que não agradam a Deus e colocamos para dentro da nossa vida, né? Tudo que nós fazemos que nos afasta de Deus, o Espírito Santo, Ele quer nos mostrar. Quando a gente aceita Jesus, você fala assim, não, eu quero mais essa vida, não. Só que acontece, você põe os pecados na sua vida, não de tirar, você não dá conta não, né? Ilustração, tá gente? Não dá conta. Muitas vezes você não consegue largar o vício, você não consegue deixar a mentira. E aí qual que é o papel do Espírito Santo? À medida que o Espírito Santo vai entrando na sua vida, ele vai fazendo um papel importante, que é de trazer à luz, mostrar assim na sua cara aquilo que você tem feito. E ele te fortalece para que você consiga eliminar essas coisas da sua vida. Por quê? Deus te fortalece, mas quem vai deixar o cigarro, quem vai deixar a bebida, quem vai desligar a novela, quem vai deixar de ler um livro que não deve ler, é você. E quanto mais você se enche, a palavra do Senhor fala que nós devemos nos encher do Espírito. Quanto mais você se enche, mais a sua vida vai ficando transparente, mais você vai conseguindo retirar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E quando você está nesse ponto, em que você já se arrependeu, que você já eliminou da sua vida o que não agrada a Deus, à medida que você lê a palavra, à medida que você busca, o Espírito Santo ele vai fazendo transbordar, através da sua vida, todas aquelas pessoas ao seu redor vão sendo impactadas e elas vão conseguindo perceber, à medida que você se enche, que você deixa o Espírito Santo de Deus falar através de você, as pessoas também vão conseguir eliminar da vida delas aquilo que não agrada a Deus. O papel do Espírito Santo é nos convencer, nos dar força para vencer. E nessa noite nós vamos ver que o Espírito Santo ele quer ir além do fruto do Espírito. Eu tirei a mentira, coloquei a verdade. Eu tirei uma pessoa que é irritada, que tem raiva, coloquei a mansidão. O fruto do Espírito começa a nascer. Agora Deus quer derramar mais sobre a sua vida. Ele quer te dar os dons do Espírito. Ele quer fazer com que a sua vida seja uma vida impactante na vida dos outros, que faça diferença, né? Pode passar, cara. E aí na continuação nós vamos continuar vendo que a nossa vida de vitória ela tem que ser no poder do Espírito Santo. Pode passar. Qual que é a importância do batismo no Espírito Santo? Primeiro a gente entender o que é o batismo no Espírito Santo. Vai ter um batismo aí no dia 18, né? Que é um batismo nas águas. Qual que é a diferença de batismo nas águas para batismo no Espírito Santo? O batismo nas águas ele vem logo depois que a pessoa aceita Jesus, que ela deixou o Espírito Santo, né? Retirar, fortalecer, para ela tirar tudo de errado que está na vida. Ela faz um compromisso. Senhor, a partir de hoje, eu não quero mais pegar as coisas do mundo e colocar na minha vida. Eu quero servir ao Senhor. Então a Kaila, a Cláudia vão fazer esse compromisso diante de Deus, né? Ali no dia do batismo, elas já estão caminhando. Mas chega um dia que eu vou lá e faço um testemunho. Mas o batismo com o Espírito Santo, ele pode acontecer até antes da pessoa ir lá se batizar nas águas. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela já está esperando o dia do batismo, mas ela já está buscando com fervor. Deus está vendo o arrependimento. Deus quer batizar o seu povo para que a gente possa servir o mais e melhor. O batismo com o Espírito Santo é uma unção
renovada, redobrada, transbordante na nossa vida, que faz com que a gente não queira mais o pecado e que, além disso, a gente tenha poder para levar com ousadia a palavra do Senhor, né? Então, ser batizado é ser completamente imerso. É como se o Espírito Santo, né, a unção dele viesse e cobrisse toda a nossa vida. A gente não está mais só com um pezinho na igreja e outro lá fora. Eu não sei se eu fico, se eu vou, se eu obedeço, se eu não obedeço. Não, eu estou completamente imerso na presença de Deus. Então, o batismo nas águas é um batismo de testemunho. O batismo no Espírito Santo é um batismo de unção para servir a Deus e para permanecer. A pessoa que não tem esse batismo no Espírito Santo, ela vive uma vida na sua força. Não, eu não vou mentir, eu não vou fazer isso, mas porque eu tenho convicção de que eu não posso, mas não porque o Espírito Santo já retirou aquilo do coração, né? A pessoa, ela vive na força dela, e aí uma hora que ela estiver mais fraquejando, ela cai. Mas se o Espírito Santo estiver realmente dando essa unção, esse batismo, ele faz algo diferente na vida do cristão. Pode passar. Ser batizado pelo Espírito Santo é ser completamente cheio. Não é só eu ter um pouquinho. Não viva a vida cristã no pouquinho. Deus tem abundância, né? Queira mais conhecimento, mais unção, mais graça. Pode passar. É a promessa de Deus de nos encher do seu poder. É a promessa que Jesus deu aos seus discípulos: permaneça em Jerusalém. Eu estou indo lá para o Pai, mas vocês não vão fugir, não. Fica aí, que vai vir algo, um poder sobrenatural sobre a sua vida. É esse poder que leva as pessoas a falar em línguas, a profetizar, né? Uma pessoa que era tímida, ela consegue sair e falar de Jesus, ela não tem mais timidez, ela não tem mais medo. Lança fora tudo aquilo que te impedia de fazer a obra de Deus. Jesus ordenou aos seus discípulos, como eu falei, né? Que eles não fugissem apesar dos perigos da perseguição. Vamos abrir esse texto aí? Lucas 24, 49. Calma aí, todo mundo tem que achar para a gente, todo mundo ler. Lucas 24, versículo 49. É 24, 49. Amém? Quer ler, Ágata? Não? Pode ler, cara. Eis que eu sobre vos envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do teu poder do alto. Isso. Ó, o versículo 48 diz assim: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade. Qual que era a promessa? Que Jesus tinha falado: olha, eu vou ser crucificado, eu vou ressuscitar, mas eu vou enviar um outro Consolador, que é o Espírito Santo. Então é esse que os discípulos tinham que aguardar, né? Para que eles pudessem ter força para tudo que eles iam passar. Eles iam passar por perseguição, iam ser mortos, né? As pessoas não iam querer ouvir, mas com o revestimento do Espírito Santo eles teriam perseverança. E mais do que isso, a palavra deles estaria ungida. Tanto que Pedro, ao pregar numa cidade, 3.000 pessoas se converteram, né? Então é uma unção, não é Pedro, porque Pedro nem era uma pessoa muito agradável, ele era uma pessoa muito assim, vigorosa, né? Cortava a orelha do soldado que foi prender Jesus, né? Mas Pedro, ele foi transformado quando ele recebeu essa unção. Pode passar. O próprio Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Vamos ler lá Lucas 3, 22. Você vê que Jesus, você fala assim: não, Jesus não precisava de nada, Jesus já era completo, Jesus já era santo, né? Jesus já era filho de Deus, todo-poderoso, sem pecado. Mas Jesus também aguardou o revestimento do Espírito Santo para ele começar o seu ministério. Amém? Pode ler para nós aí, Lisana. 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma
forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. O versículo 21 diz assim: Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E quando ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então, coincidiu que o batismo nas águas de Jesus foi o momento do seu batismo com o Espírito Santo. Muitas pessoas são batizadas com o Espírito Santo na hora que estão ali. Então, prepare-se, cara. Você pode receber o fogo do Espírito Santo lá e sair daquela piscina pulando e falando em línguas. Dá um glória aí, irmão. Glória a Deus. Amém. Fica com medo, não. O Espírito Santo só tem coisa boa, né, para trazer para nós. Então, se o próprio Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo, é porque a obra não pode ser feita na força humana, né? Pode passar. Jesus estava cheio do Espírito Santo e também era guiado pelo Espírito Santo. O que diz Lucas 4:1? Ele é ágata. Pode ir. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Isso. Acabou de sair dali, o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. Então, às vezes a gente acha assim: eu vou ser batizado no Espírito Santo, e aí é só fogo, glória, aleluia. Não, vai ter deserto também. O Espírito Santo vai te levar aonde você precisa de ir para as experiências que Deus tem na sua vida. Então, se você quer ser cheio do Espírito, para você ter essa experiência com o Senhor, Ele pode fazer isso na sua vida hoje. Passa aí. Jesus foi capacitado pelo Espírito Santo depois de jejuar no deserto. O que diz o 14, versículo 14? Lê para nós aí, minha filha. Está dando para ver na sua Bíblia? Então, pela virtude do Espírito Santo, do Espírito, voltou Jesus para Galileia, e a sua fama correu por todas as terras e derretou. Ao derredor, né? Ele fala que ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Então, Jesus, ao sair dali do deserto, foi um momento, né, dele se consagrar a Deus. Ele foi conduzido pelo mesmo Espírito, então, o mesmo Espírito que estava ali na hora do batismo, testificando que Jesus era Filho de Deus, né, desceu em forma de pomba. Por isso que a pomba ela tem essa simbologia com o Espírito Santo. Por quê? Mas não quer dizer que o Espírito Santo é uma pomba, né? Uma ilustração. Então, ele foi capacitado. Nós precisamos de uma igreja capacitada, nós precisamos de irmãos capacitados. Se você quer essa capacitação para viver uma vida de vitória, de bênção, uma vida de oração que não fica cansado com 5 minutos, quem está cheio do Espírito é capaz de orar 1 hora e o assunto não acaba, e a língua não seca, e o sono não vem. Por quê? Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito. Posso passar. Jesus realizou milagres no poder do Espírito Santo. Então, assim como Jesus, o Espírito Santo também quer. Pega lá o coelho. Ok, pega lá o que é. Então, assim como Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. No deserto ele foi capacitado, depois ele foi guiado pelo Espírito Santo para pregar a palavra, para fazer milagres. Ele quer a nossa vida. Então, se você quer passar por esse mesmo processo de abençoar e de ser abençoado, busque o batismo com o Espírito Santo. Amém? O que diz Atos 10, 38? Achou? Que bênção vocês acharam? Eu achei primeiro. Nossa. Briga boa, hein? Não pode ler aí. Atos 10, 38. Já achou? Já achou? Já achou. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo
porque Deus era com ele. Isso. Então, no poder do Espírito Santo, porque Deus era com ele. Então, a presença de Deus na nossa vida chama-se Espírito Santo. É o Espírito Santo que realiza os milagres através da nossa vida, através do nome de Jesus. É o Espírito Santo que realiza tudo. Pode passar. Se quisermos viver como Cristo, também temos de ser cheios do Espírito Santo. Então, esse ser cheio do Espírito Santo, ser imerso no Espírito Santo, é o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Então, você tem que sair daqui hoje com essa convicção: eu já fui batizado no Espírito Santo. Não, acho que eu não fui batizado no Espírito Santo, não. Você tem que sair daqui com a convicção: eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Eu preciso. Eu não posso mais viver uma vida guiada por mim mesmo, uma vida capacitada pelas minhas próprias inteligências e conhecimentos. Eu preciso de algo sobrenatural. Pode passar. A evidência do batismo pelo Espírito Santo. O que é evidência? Quando tem uma investigação, os investigadores eles procuram fatos, evidências. Se é um crime, arma do crime, né? Procuram digitais, algo que comprove quem foi que fez aquele crime, como é que aconteceu. Então, existem evidências na vida de uma pessoa. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, você vai saber que ela foi por causa de algumas evidências. Quais seriam? Capacidade de falar em línguas. Não quer dizer que é uma língua diferente, inexistente, não. Muitas vezes a pessoa é capacitada a falar o inglês que ela nunca estudou, uma língua africana que ela nunca ouviu, né? Nem sempre são línguas de anjos, não. São línguas. O que diz Atos 2,4? Mandei para nós aí, que é. A gente não podia se ficar brigando, mas tem tudo feio, precisa não. Todo mundo vai ler. E abrir rápido não é o objetivo, nós não vamos gincando. Atos 2,4. Todo mundo tem que abrir para todo mundo ler, né? Então já estou correndo. Atos 2,4. Vem para nós, Cat. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo eles concediam que falassem. Se você continua lendo, estes eram os discípulos que estavam morrendo de medo. Na hora que Jesus estava ali sendo crucificado, eles fugiram e se esconderam. E quando Jesus falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, vocês vão receber uma coisa diferente. Fica aí que vocês vão receber o revestimento do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo veio nesse momento aqui do capítulo 2 que nós lemos. E eles começaram a falar em outras línguas. Quando eles chegaram, eles estavam num salão chamado cenáculo. Quando eles desceram e começaram a andar no meio das pessoas falando nessas novas línguas, as pessoas ficavam maravilhadas, porque elas estavam falando na língua daquelas pessoas que eram de outros países, né? Então, para dizer que a língua, muitas vezes, é uma língua que é conhecida. Olha só o que ele diz aqui. Vou ler aqui, vocês já foram lá para o outro, mas eu vou ler aqui no versículo, ó. Versículo 6. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como nós os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia. Ou seja, era a língua do mundo inteiro que eles estavam ouvindo. Então, essa é uma evidência. 1 Coríntios 14, 14. Lê para nós, Ana. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica impossível. Isso. Então, quando eu oro em línguas, o meu espírito comunica com o Espírito de Deus. É uma comunicação direta com o Espírito Santo. Por isso que Paulo vai falar que na igreja, se as pessoas estiverem falando em línguas, tem que ter alguém para interpretar.
E a gente vê muitas igrejas que o povo está lá, um fala uma coisa, outro fala outra, cada um fala uma língua estranha. E quem é visitante ou não for batizado no Espírito Santo fica ali, fala assim, nossa, o que aconteceu? Né? Porque a língua ela tem que ter a sua interpretação, tem que ter organização. Então não é só falar em línguas. Você fala em línguas no seu momento de oração, quando você está lá, né, no momento de batalha espiritual, você fala e aquilo vai edificar a sua vida. Mas quando eu falo português, ele edifica a vida de vocês. Então cada um de nós tem que buscar, né, o batismo do Espírito Santo, não só para falar em línguas, porque isso aqui é uma evidência e nem todo mundo fala, mas a próxima todo mundo tem que ter. Qual que é a próxima? A atuação do poder do Espírito Santo em nossa própria vida. Ou seja, a pessoa ela muda. Aquela pessoa que era um traficante, que estava lá, né, matando as pessoas, e agora ele está ali, lavado, redimido, né? Parou com aquela prática. Volta lá, não faça ainda não, só faça o que eu falar. Senão a gente não presta atenção. Então, a evidência do batismo do Espírito Santo é eu ter o Espírito Santo me guiando. Eu parar de falar palavrão, parar de falar bobagem, parar de falar da vida dos outros. Então, as coisas que o Espírito Santo produz, amor, paz, alegria, bondade, mansidão, né? Então, a gente tem que procurar mostrar essa evidência. E o falar em línguas é uma delas. E aí Deus pode te dar, nesse momento do batismo com o Espírito Santo, dons. Dom de profecia, dom de curar, né? Dom de revelação, mas são dons para a gente servir a Deus. Pode passar. Conclusões. O Espírito Santo é vital na nossa caminhada com Deus. O que é vital? Quer dizer que é tudo, é vida. Se você não tiver o Espírito Santo na sua caminhada cristã, você está fadado a morrer. Está fadado a cair, a pecar, a viver pecando. Por quê? Porque o Espírito Santo ele não está te guiando, ele não está te preenchendo, ele não está te mostrando e te ajudando a tirar aquelas coisas erradas da sua vida. Amém? Pode passar. O Espírito Santo nos moldará para sermos mais parecidos com Cristo. A palavra fala: não se conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Conformar é tomar o formato. Quando você pega um bolo e põe numa forma retangular, o bolo vai ficar de que tamanho? Retangular. Se você coloca ele numa forma redonda, ele vai ficar formato redondo. Então, conformar é você tomar a forma do mundo. Aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ele vai ser moldado, lapidado para parecer com Cristo, no falar, no agir, nas emoções, no controle. Jesus era super controlado. Às vezes ele poderia, né, fazer certas coisas sem deixar se guiar pela sua natureza humana, mas ele sempre estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Pode passar. O Espírito Santo nos dá poder para sermos suas testemunhas. Esse é um dos principais. Você vê a pessoa que antes estava lá cuidando da vida dela, não queria saber de nada, agora ela tem um desejo de falar do amor de Deus, ela não consegue sentar do lado de uma pessoa e ficar ali falando do tempo, reclamando da aposentadoria, do dinheiro que não dá para nada. Ela não perde esse tempo, né? Um dia não está dando para mais o meu, está dando, sabe por quê? Deus tem abençoado, Deus é aquele que supre. Ela não perde a oportunidade de colocar Deus na conversa. Por quê? Porque ela está tão cheia do Espírito Santo que ele não fica só para ela, ele transborda. Amém? Amém. Pode passar. Sem o Espírito Santo não podemos realizar nada. Lembra que Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer? Enquanto Jesus estava aqui, os discípulos não podiam fazer nada sem Jesus, só quando ele enviava. E agora a mesma coisa. Nós não podemos ser autônomos. Não, vou fazer algo de Deus do jeito que eu quero. Não, eu tenho que orar, eu tenho que buscar a direção de Deus, eu tenho que perguntar ao Espírito Santo, eu tenho que deixar o Espírito Santo tomar conta da minha boca para parar de falar muito e ouvir mais, né? Não podemos realizar nada. Por que muitas pessoas estão aí dando profetada, né? Dizendo que é profeta, que isso, que aquilo, que aquilo outro, né? Eu estava assistindo, ontem a Terra estava
Como é que você vai avaliar aquilo ali? Pelo fruto. Como que é aquela pessoa fora ali daqueles holofotes? Ela é uma pessoa que tem mansidão, humildade, né? Ou ela mostra soberba, ela faz as coisas, os frutos. Pelo fruto você conhece, né? Então, o que está acontecendo muitas vezes na vida daquele jovem e de tantos outros pregadores é que eles estão fazendo a obra de Deus sem o aval do Espírito Santo, sem ser guiados pelo Espírito Santo, guiados às vezes pelo dinheiro, pela fama, né? Mas a culpa não é daquele menino, a culpa é de quem? Do pai e da mãe que não está instruindo, do pastor que não está, né, ali, porque é uma criança. Agora, o que está acontecendo? Está virando chacota, né? E a palavra do Senhor fala que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você dizer que aquilo ali é o Espírito Santo que está fazendo, quando não é ele que está fazendo. Tem muitos lugares, igrejas, que as pessoas vêm, que tem um profeta tal para falar isso, muitas vezes são demônios que estão falando na vida da pessoa. E ela acha que é de Deus. Então a gente não deve correr atrás dos profetas e das profecias. A palavra de Deus diz que as bênçãos nos seguirão. Se Deus tem algo para falar conosco, você vai falar aqui dentro da igreja, no seu momento de oração, né? Então eu tenho muito receio, às vezes, de algumas igrejas pentecostais, em que aquela, né, com a confusão, e o povo sai sapateando, não sei o que, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem essa característica de dançar, sapatear, mudar as coisas, não. Você vê que Jesus não fazia assim, os discípulos não faziam assim, e eles eram cheios do Espírito Santo, né? Então, vamos ser prudentes e olhar e buscar com sabedoria a unção, né, o batismo com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, seremos certamente vitoriosos nessa vida. Então, nós estamos buscando o quê? Vitória contra o pecado, contra as tentações, e é o poder do Espírito Santo que faz isso na nossa vida. Amém? Pode passar. Para a gente refletir, passo primeiro. Eu estou cheio do Espírito Santo? Faça essa pergunta dentro do seu coração. Eu, Elisama, eu, Ágata, estou cheio do Espírito Santo? Eu, Fia, eu, Adriana? Porque ninguém pode dizer, você está, você não está. Às vezes a gente vê algumas atitudes e fala assim, aquela pessoa está no Espírito, não, está na carne, né? Mas o Espírito Santo, ele mostra que a gente não está sendo guiado por ele. A gente sabe que a gente está errado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para servir melhor a Deus? Eu tenho que querer. Sabe por quê? Porque Deus quer. Pode passar. Eu creio que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Você acha que Deus quer que você tenha uma vida vitoriosa, que você saia em testemunho, que você seja guiado pelo Espírito Santo, que você abandone as obras da carne, que você seja uma nova criatura? É claro que Ele quer, né? Ele quer nos encher. Só que Deus não vai derramar do seu poder, da sua graça, uma pessoa que não se arrepende. É como você dar poder para uma pessoa que vai fazer coisa errada, né? Que não vai glorificar o nome dele. Uma pessoa que está no pecado do mundo, manda ele quase pela beira-rua, Deus vai dar o dom de profecia para que a pessoa fique envergonhando. Não vai. Então, eu tenho que ter o entendimento se eu estou cheio, eu tenho que querer e eu tenho que crer que essa é a vontade de Deus na minha vida. Eu tenho orado, buscado continuamente ser cheio do Espírito Santo. Isso faz parte da sua oração. Se você detectou, não, estou meio vazio aqui, sabe? Tem uns pecados que tá borbulhando aqui para entrar de novo. Eu que tenho que fazer essa análise. E eu tenho que pôr na minha oração essa busca. Senhor, está difícil demais caminhar com a minha força. Eu falo que eu não vou brigar, que eu não vou discutir, mas eu perco a bênção. Senhor, tem misericórdia de mim, me enche do teu Espírito. Como é que a gente vai receber o batismo com o Espírito Santo? Como é que a gente vai receber? Ouvindo a palavra de Deus e crendo nela e arrependendo-se. Olha só o que aconteceu com esse povo aqui. Atos 2, versículo 38.
que diz aí, cara? Amém? Orientou-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porquanto a promessa pertence a vossos filhos e a todos os que estão distantes, enfim, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, Pedro falou ali com aquelas pessoas: arrependam-se. O arrependimento, ele precede a você ser cheio do Espírito. Arrepende-se, e aí vocês vão ser cheios. A promessa é para vocês, é para mim. E a gente tem que estar continuamente se enchendo. Porque às vezes você se enche do Espírito, aí você fala de Jesus, você prega. Mas se você não estivesse reabastecendo, é como se você estivesse gastando aquela graça, aquela unção. E assim como o maná era dado ao povo todo dia, o povo tinha que buscar o fortalecimento através do pão que vinha do céu, né, do maná. Nós precisamos buscar ser cheios do Espírito todo dia. Avaliar: Senhor, me perdoa, que hoje eu pequei, eu fiz isso. Senhor, me enche do teu Espírito Santo. O perdão abre a porta, né, para que Deus derrame. Crendo, como é que eu vou receber o Espírito Santo? Crendo que Deus quer nos encher com o Espírito Santo. Ele quer. Deus quer. O que diz Lucas 11:13? Lucas 11:13. Pode ler para nós, Ana. Ora, se vós que sois Se vós, assim. se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas Assim. aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, quanto mais o Senhor nos dará o seu Espírito Santo, se eu pedir, eu tenho que pedir, né? Tem mais um aí? Pedindo a Deus que nos encha com o Espírito. Então, primeiro eu tenho que ouvir a palavra para me arrepender, crer que Deus quer me encher e pedir. Vamos pedir? Vamos ter esse momento aqui entre você e Deus. Você pode se ajoelhar, pode ficar sentado. Eu vou pôr um louvor aqui. E durante esse louvor, cada um de nós vai fazer o que nós acabamos de ver. Nós vamos pedir. Nós vamos nos arrepender. Senhor, me perdoa, porque eu tenho tentado viver a minha vida do jeito que eu acho. Eu não tenho entendido qual é o papel do Espírito Santo. Mas hoje eu entendi. E eu quero, Senhor. Eu quero ser cheio do teu Espírito. Eu quero ser cheio do teu Espírito para testemunhar. Eu quero ser cheio do teu Espírito para que eu possa fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, estamos aqui, Senhor, somente na tua presença. Porque nós queremos, ó Deus, ser cheios do teu Espírito. Queremos, ó Deus, nos te pedir perdão quantas vezes nós ignoramos a tua presença na nossa vida. Queremos, ó Deus, te pedir perdão pela nossa ignorância. Te pedir perdão porque temos tentado viver uma vida sem o Senhor, sem a unção do teu Espírito Santo sobre nós. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor possa atender o pedido do teu povo. O pedido, ó Deus, que o teu Espírito Santo seja derramado sobre nós, como o Senhor derramou ali no dia de Pentecostes, como o Senhor derramou sobre os discípulos e disse a eles que eles não precisavam temer, que eles não precisavam fugir das situações, mas que o Senhor estaria ali fortalecendo,
Senhor precisou ser cheio do Espírito e nós precisamos também. Porque não queremos fazer na nossa força, não queremos fazer sem a unção que torna tudo mais fácil. Clame ao Espírito Santo, fala com Ele. Não deixe essa oportunidade passar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. O Espírito Santo está aqui, sua doce presença podemos sentir, como brisa suave em nossos corações, como um rio de graça, amor e perdão. Presença que nos cura, renova nossa força. Presença que restaura os corações. Presença que dá vida, poder, alegria. Presença que é a paz de Deus. Presença real, Senhor, neste lugar, nas nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que é o teu poder que renova em nós, é o teu poder que opera na tua igreja. Que a tua igreja ore mais, busque mais esse enchimento do Espírito. A tua palavra diz que não devemos nos embriagar com o vinho, com as coisas desse mundo, mas enchermos do teu Espírito. Que o teu Espírito nos conduza, que o teu Espírito Santo nos dê a direção em todo o tempo, como igreja, como família. Não queremos, ó Deus, deixar passar essa oportunidade de sermos revestidos da tua graça, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por esta palavra que nos orienta, que nos mostra que o teu Espírito Santo tem que ter um papel primordial na nossa vida como cristãos. Que o teu Espírito Santo é aquele que vai à nossa frente, abrindo os caminhos e nos fortalecendo. Pai, que a tua graça e o teu favor seja sobre nós, para que possamos colocar em prática isso que temos aprendido todos os dias. Buscarmos nos arrepender diante do Senhor, crer na tua palavra e clamar. Porque a tua palavra diz que o Senhor dará àqueles que o pedirem o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Busca todos os dias para a glória do nome do Senhor.